Hamlet, de Shakespeare, uma obra, enfim, que dispensa apresentações, muito conhecida, talvez seja o maior exemplo de personagem intelectualizado da obra de um autor como Shakespeare, que é muito criativo, que é muito competente na hora de criar a psique dos seus personagens. São personagens muitas vezes complexos, personagens que nos encantam e nos assustam ao mesmo tempo. Hamlet é um deles, e talvez o mais emblemático deles. Uma coisa curiosa é que há algumas interpretações da obra de Hamlet, e algumas feitas por pessoas muito famosas. Então, Freud encontrou em Hamlet um belo exemplo de um Édipo mal resolvido. Goethe, outro grande escritor da história da humanidade, encontrou ali no Hamlet um belo exemplo, algo comparável ao seu romântico, o jovem Werther. Goethe era um autor romântico, é uma das principais referências do romantismo alemão, e ele encontrou em Hamlet esse mesmo romantismo. Você tem Nietzsche, por exemplo, que quando fala de Hamlet, ele encontra em Hamlet alguém em busca de tornar-se si mesmo, em busca de realizar a sua vontade de potência. Isso mostra o seguinte: tantas interpretações absolutamente diferentes, vindas de autores diferentes, mostra que essa obra é quase como um espelho. Freud encontra o seu Édipo, Goethe encontra o romantismo, Nietzsche encontra a vontade de potência, cada um encontra as próprias ideias ali em Hamlet, tamanha riqueza. Talvez porque Hamlet tenha certas características tão humanas, tão bem construídas na sua personalidade, que permita muitas vezes a cada um de nós nos enxergarmos em alguns aspectos desse personagem, como um espelho mesmo, né, e destacando, enaltecendo alguns vícios e algumas virtudes da nossa natureza humana. Não é legal? Então, a historinha de Hamlet, primeiro um dado bibliográfico, né? O Shakespeare nem sempre ele criou peças do zero, ele inventa toda a história, toda a narrativa, de forma absolutamente original. Essa obra, existe um outro livro, né, que é mais ou menos do século XIV, escrito por um dinamarquês, chamado Saxo Gramático, chamada Hamlet, que é uma tragédia que conta a história do príncipe Hamlet, que é exatamente a mesma história, o mesmo drama familiar que Shakespeare reconta de outra maneira na sua peça. Então, assim, a versão do Shakespeare é diferente da versão do Saxo Gramático. Para início de conversa, o que um escreve uma tragédia, o que Hamlet está escrevendo é uma peça de teatro, um drama. Né? Então, são estilos literários diferentes, escritos em épocas diferentes. Shakespeare é um autor inglês, então ele vai colocar um pouco da cultura inglesa nessa história. E, claro, quem compara os dois vê que a obra de Hamlet, a obra de Shakespeare, ela tem realmente méritos aí que a obra original não tem. Então, ele é um texto, ele é uma história recontada, né, pelo Shakespeare. Não saiu do zero esse negócio. Há, inclusive, versões em português, se você quiser comparar aí a versão original, você encontra. E nem é muito difícil. Né? Está aí disponível para todo mundo, inclusive com mais dados históricos na versão mais antiga do que você encontra na peça. E mostra um momento dramático da história da Dinamarca, em que perde-se a soberania para a Noruega. Né? O rei norueguês acaba assumindo a coroa da Dinamarca por uma disfuncionalidade da família do Hamlet, uma disfuncionalidade que faz com que o legítimo herdeiro não herde o trono, acabe morrendo, gera um vácuo, e isso acaba comprometendo aí a própria soberania da Dinamarca. Beleza? Essa história ali, a preocupação é mais política do Saxo Gramático, e aqui no Shakespeare há mais o drama humano posto em destaque. Por isso é uma peça, a obra acaba sendo mais interessante. Né? A historinha do Hamlet, para você que não leu, né? Então, Hamlet é filho do rei Hamlet. Olha que legal. E o rei Hamlet está morto logo no começo da peça. Já começa com ele morto. E tem duas sentinelas na fortaleza, no castelo, no palácio real, assustadas, porque por algumas noites eles têm visto um espectro, um fantasma que ronda as muralhas. E eles reconheceram nesse fantasma
a figura do rei falecido, do rei Hamlet. E resolveram contar para o filho, resolveram contar para o Hamlet, né, para o príncipe Hamlet. Olha, a gente está vendo seu pai aqui. Né? E Hamlet, com seu melhor amigo, irmão camarada, Horácio, os dois, numa noite, vão até as muralhas do castelo para tentar encontrar o fantasma. Né? E ele aparece mesmo. Né? Enfim, imagina, é uma aparição, é um momento que você fica ali entre o medo, o terror e, ao mesmo tempo, o encanto de ver o seu pai querido aparecendo para você ali de novo. E Hamlet vai falar com ele, o fantasma chama ele para um canto, olha, como quem diz, o papo é só entre nós dois, e eles começam a travar uma conversa. E é aí que o drama se instala, é aí que toda a história de fato começa, né? Em que, olha o que o pai diz para o filho: sou a alma de teu pai, por algum tempo condenada a vagar durante a noite, e de dia jejuar na chama ardente, até que as culpas todas praticadas em meus dias mortais sejam nas chamas, ao fim purificadas. Se eu pudesse revelar-te os segredos do meu cárcere, as menores palavras desta história te rasgariam a alma, tornar-te-iam gelado o sangue juvenil, das órbitas fariam que saltassem, como estrelas teus olhos. O penteado desfar-te-iam, pondo eriçados, hirtos os cabelos, como cerdas de iroso porco-espinho. Ai, ai. Mas essa descrição da eternidade, para ouvidos, não é de carne e sangue. Resumindo, o fantasma está em algo que hoje a gente chamaria de purgatório, né? Um meio termo aí entre o inferno, ou seja, no além-mundo ele não está tendo uma vida muito legal, né? Está numa situação muito complicada. Mas ele ainda não explicou o porquê disso. Né? E aí ele continua. Ao achar-me adormecido no meu jardim, na cesta cotidiana, teu tio se esgueirou por minhas horas de sossego, munido de um frasquinho de meimendro, e no ouvido despejou-me o líquido leproso, cujo efeito de tal modo se opõe ao sangue humano que corre pelas portas e caminhos do corpo. Tão veloz como o mercúrio, fazendo coagular com vigor súbito o sangue puro e fino, como o leite quando o ácido conturba. Assim comigo. No mesmo instante, impingens me nasceram, qual se eu fosse outro Lázaro, nojentas pelo corpo macio. Adormecido desta arte, me privou o irmão, a um tempo, da vida, da coroa e da rainha. Morto na florescência dos pecados, sem olhos, confissão nem sacramentos, sem ter prestado contas para o juízo eivado, como um fardo dos meus erros. É horrível, sim, horrível, muito horrível. Se sentimento natural tiveres, não suporte tal coisa. Não consintas que o leito real da Dinamarca fique como cárcere de incesto e de luxúria. Contudo, se nesse ato te empenhares, não te manches, que tua alma não conceba nada contra tua mãe. Ao céu a entrega, e aos espinhos que o peito lhe compungem. Deles seja o castigo. E agora, adeus. Mostra-me o pirilampo da madrugada. Já seu fogo inativo empalidece. Adeus, Hamlet. Lembra-te de mim. E some o fantasma. E para que ele conta a história de como ele morreu. Né? E para você entender a dramaticidade disso, pensa que aos pecados, né, a lista dos pecados originais, um deles é a gula. Né? O pai morre não só sem confissão, mas assassinado enquanto dormia, logo após fartar-se de comida, de bucho cheio, logo após ter cometido o pecado da gula. Entre tantos outros pecados dignos de culpa, esse era só o mais recente, e que ressalta um pouco a circunstância atual do espectro.
por que ele foi parar nesse lugar de tanto sofrimento, de tanta dor, de enxofre, de fogo queimando o tempo todo, enfim. Uma narrativa de inferno que a rigor nem era muito católica, era mais protestante na época, né? Uma imagem protestante desse purgatório que aparece ali, de um homem assassinado pelo seu próprio irmão. Não sei se você percebeu isso na narrativa. Ele foi morto pelo irmão com um veneno que ele pinga nos ouvidos enquanto o rei está adormecido no jardim do castelo, resolve tirar um cochilo ali no jardim mesmo. Deve ser um troço agradável, né? E o irmão vai lá e pinga um veneno que coagula o sangue, né? Que talha, que coagula o sangue como se fosse o leite que você joga um ácido, ele fica talhado. E nisso começam a surgir feridas pela pele, né? Como ele diz, fica tal qual Lázaro. Então ele morre com o corpo deformado, morre em pecado, e num só ato ele é privado da vida, do trono, porque, enfim, deixa de ser rei, e da esposa, porque o irmão que o matou, logo em seguida, menos de 2 meses depois da morte do irmão, casa-se com a rainha Gertrude, com a mãe do Hamlet. E aí ele se torna rei, né, o rei legítimo, e, de certa forma, tirando da linha de sucessão o Hamlet. Né? Se o rei morre, quem deveria herdar o trono é o príncipe herdeiro, é o filho. Porém, se a rainha se casa novamente, esse novo marido agora é o rei. Né? Então, bem ou mal, ele está usurpando o trono, tanto do irmão que foi assassinado, quanto do próprio Hamlet. E ele faz 2 pedidos ao filho. Aliás, 3. Né? O primeiro deles é vingança. Não permita, né, que a Dinamarca continue sendo governada por esse sujeito que, além de tudo, dorme em leito incestuoso. Segundo, caso você resolva se empenhar nessa vingança, nada faça contra a tua mãe. Deixa ela de fora disso. Não faça nada contra ela. Deixa que o destino vai cuidar dela. Né? A culpa, o remorso, deixa que eles dão conta dela. Não cometa você o pecado de atentar contra a sua mãe. E o terceiro pedido, lembre-se de mim. Né? Como quem diz, mantenha a minha memória. E Hamlet, num primeiro momento, ele consente, ele diz sim, eu vou vingar. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele fica um pouco cabreiro, ele fica ressabiado. Porque, vem cá, quem é que me garante que, afinal de contas, esse fantasma é mesmo meu pai? Né? Imagine que, ao tempo de Shakespeare, eram comuns narrativas em que apareciam fantasmas. E os fantasmas, os espectros, eles sempre apareciam como uma figura maligna, como uma figura que desviava você do caminho. Né? É diferente dessa figura metafísica boa. A figura metafísica boa você chama de anjo. Né? Então, o anjo Gabriel vem e conta para Maria que ela está grávida e é o filho de Deus. Né? É um anjo, não um fantasma. Essa figura fantasma, espectro, com esse nome, desse jeito, geralmente é associado a coisa ruim. Né? Então, o Hamlet fica, bom, eu confio ou não? Né? Então, o Hamlet tem, nesse momento, indícios de que alguma coisa ruim está acontecendo. Ou numa fala que entrou para a história, uma das muitas falas da peça que acabaram virando jargão, há algo de podre no reino da Dinamarca. O próprio fato de ter um fantasma do rei aparecendo já não é coisa boa. Né? Mas isso ainda não é para Hamlet a confirmação de absolutamente nada. E aí vem uma primeira característica dessa peça. Hamlet é, ao mesmo tempo, uma figura associada a um intelectual, porque a peça Hamlet abre o jogo para com o leitor daquilo que ele pensa e daquilo que ele sente. Hamlet é esse cara que pensa muito e está dizendo o tempo todo o que pensa. E pensamentos que são sofisticados. Hamlet é um verdadeiro intelectual. O intelectual, eu não sei se você já reparou, mas ele é associado à inação.
né? Como quem diz, alguém que pensa muito não é capaz de agir, né? Demora para agir, protela a sua ação pensando demais, né? E ao mesmo tempo aquelas pessoas muito resolutas, muito ágeis, muito decididas, são associadas ao contrário do intelectualismo, e a gente que está agindo sem pensar muito. E aí vem uma pergunta diante da ideia de justiça. Que essa dimensão do tempo, ela é um dado com o qual a gente se preocupa o tempo todo. Imagina como as normas processuais são criadas. Elas são feitas a partir de um princípio de protelação da decisão. Pode ser que você, no início de um processo, veja um caso, ouça um caso, veja meia dúzia de indícios e já tenha a convicção absoluta daquilo que está acontecendo. Veja um caso aí que está na mídia agora, né, com a deputada Joyce Hasselmann, que acorda toda arrebentada dentro do seu quarto, sem saber muito bem o que foi que aconteceu com ela. Ela mesma não sabe, ela mesma ficou assustada. Né? Primeiro achou que tivesse caído no chão, depois, quando vai ao médico, tem uma quantidade de lesões no corpo, lesões graves, que são, ao mesmo tempo, incompatíveis com a simples queda da cama e, ao mesmo tempo, muito difícil de você dizer que uma pessoa fez aquilo com ela mesma, só para chamar a atenção. Né? Então, assim, são incompatíveis com uma autolesão consciente e incompatíveis também com uma queda distraída da cama ao ponto da pessoa não se lembrar. E é engraçado que é algo absolutamente misterioso o que aconteceu com ela. A gente não sabe, nem ela sabe. Né? Mas, ao mesmo tempo, olha quanta gente já formulou com toda a convicção do planeta o que aconteceu. Né? Ela mesma tem a convicção de que foi atacada por pessoas dentro da sua casa, que entraram sorrateiramente, sem ninguém ver, sem deixar nenhum vestígio, né? O que para muita gente é, de todas as hipóteses, a menos provável, a mais absurda delas. Há quem já tenha visto no marido, que estava em casa, mas dormia em outro quarto, talvez pelo próprio fato do marido não dormir no mesmo quarto que ela, como sendo, claro, só pode ter sido ele o suspeito, né? Outros já viram nela uma mistura de medicação com álcool e autolesão. Há quem diga que ela está disfarçando um acidente de carro, enfim. Todo mundo já tem a sua tese, os seus porquês, a sua narrativa daquilo que aconteceu e cheios de convicção. Quando, na verdade, se você olhar a rigor, os dados que você tem, o máximo que eles te permitem é só formular hipóteses e certeza mesmo nenhuma. Ainda falta muita coisa para se descobrir para que você possa ter certeza de alguma coisa. Não é assim? E quantas vezes no julgamento a gente não faz o mesmo, no judiciário mesmo? Então o processo ele existe como um critério de protelação, para dizer, olha, espera, escuta a outra parte. Eu sei que você já ouviu essa. Eu sei que você já está convencido por tudo aquilo que essa pessoa te disse e por tudo aquilo que ela já te mostrou. Mas não custa nada, vai. Escuta a outra parte. Espera o advogado dela falar. Espera o resultado das provas técnicas. Só então você decide. Não vai assim de cara crachá. Viu o assunto, está aqui a decisão. Não faça isso. Espera. O processo todo diz isso para você. Mas se esperar demais também, né? Se demorar demais a vir a decisão, aquele papo de que a justiça tarda, mas não falha, é mentira. Muitas vezes demorar já é uma falha. Já é uma falha imperdoável. Né? Então, há um meio termo aí. Né? Na verdade, há mais uma busca do momento adequado para se decidir. Né? Do momento oportuno para que haja uma decisão. E o que demonstra para você o momento oportuno é você ter esgotado as dúvidas. Né? Inclusive, os processos são divididos em duas fases. Uma primeira fase de conhecimento, eu tenho que saber os fatos, o que foi que realmente aconteceu. E uma segunda que aí sim visa a você julgar, dizer, bom, qual é o fim, como é que eu vou resolver isso e executar a decisão. Né? Então, são aí, bem ou mal, 3 fases básicas de um processo. E o engraçado é que a peça de Shakespeare, ela reproduz esses 3 momentos. O Hamlet, cheio de dúvidas, ele vai instaurar uma primeira fase, se você quiser ter uma leitura processual, uma verdadeira fase de conhecimento. Ele quer saber se é verdade, se aquele espírito, de fato, é o espírito do pai,
Se ele diz para ele a verdade ou se é só um espírito maligno plantando caraminhola na cabeça dele para poder perturbar a vida do reino, para perturbar a vida dele, para perturbar a vida da mãe, que até então ele estava só entristecido com a morte do pai. É bem verdade que a mãe se casou muito rápido com o irmão do rei. Mas ao longo da peça, as falas que aparecem mostram, por um lado, que existe realmente um afeto verdadeiro entre eles, que não parece ser muito bem um casamento de conveniência de lado a lado. Ainda que haja uma circunstância jurídica, uma circunstância legal da época mesmo, da época de Shakespeare, inclusive na Inglaterra, e que mostra que era interessante que o casamento ocorresse rápido. Naquele tempo, caso o rei morresse, a rainha ela herdaria apenas uma pequena porcentagem das terras. Então, ela não é bem uma herdeira de tudo, né? A rainha não se torna a governante. Ela seria dado a ela uma porção de terra em algum canto, um castelinho qualquer na periferia, para ela ficar ali com meia dúzia de guardas, levando a vidinha dela, né? E um novo rei assumiria, e inclusive isso é uma regra para tentar evitar que você fragmentasse demais o reino, né? Fragmentasse demais as divisões territoriais do reino. Agora, caso a rainha venha a contrair novo matrimônio, num prazo de até 40 dias, e 40 dias é o prazo que se tinha, que se dava à época, para que fosse apontado qual terra ela, né, lhe caberia da herança, e é o tempo para fazer a mudança também. Então, em 40 dias tem que estar apontado a terra e ela tem que deixar o palácio. Agora, caso venha se casar antes, ela mantém-se como rainha e, portanto, alguém que tem poder sobre 100% das terras. Junto com o rei, é claro, mas muito mais poder do que teria se ficasse ali sozinha. Então, se há realmente um afeto entre os dois, essa questão legal até justifica um casamento tão apressado, em meio à dor, em meio ao luto, de um lado de alguém que perdeu o marido e do outro de alguém que perdeu o irmão. Então, os dois com motivo para estarem enlutados. Tem contra ela uma outra questão legal, que diz respeito ao direito canônico, né? Que é algo do Antigo Testamento, de Levíticos, que diz o seguinte, que coloca... Levíticos é uma parte do Antigo Testamento, que é um grande código, né? É uma parte de leis do Antigo Testamento. E uma das normas que aparece ali é da vedação, da proibição que você se case com a esposa do seu irmão falecido, né? Há uma proibição. A única possibilidade, né, é uma exceção prevista ali, mas é algo que não cabe na história do Hamlet, não é a circunstância, é caso eles não tenham tido filhos, né? Bom, agora, se ela não teve filho, aí você pode casar, para poder ter filhos aí dentro da família, né? Agora, ela tinha filho, né? Tá o Hamlet aí, né? E a pena para isso, né, previsto ali em Levíticos, é a infertilidade. Então, desse casamento não gerarás filhos, né? É claro que ao longo da história, aplicando essa lei e derivações delas, que eram chamadas as leis sálicas, que cuidavam da forma que a igreja, uma legislação eclesiástica que cuidava de patrimônio, de bens, de sucessão, de heranças. O que equivale à nossa parte do Código Civil aqui, de bens e sucessões? Equivalia para aqueles estados monárquicos católicos, como é o caso da Dinamarca. O que se previa ali, ao longo do tempo, foi o seguinte: tudo bem que teve gente que acabou se casando com a viúva do irmão e teve filho, né? Mas como em Levíticos diz que aquela criança não podia ter nascido, agora que nasceu não herda nada, né? Então a consequência é você deserdar os herdeiros. Os herdeiros já nascem incapazes de herdar. Então, em termos de sucessão de trono, isso é um problema. Mas, ao mesmo tempo, é uma regra interessante, porque cá para nós, né? Evita que você seja morto pelo teu irmão, né? A nossa lei de sucessões hoje, ela prevê que se você mata a pessoa de quem você herda, não é justo e nem lícito, de acordo com o Código Civil, que você, de fato, continue na linha de sucessão.
né? Então você é excluído da herança. É o que aconteceu, por exemplo, com Suzanne von Richthofen, né? Em que o irmão entra com uma ação contra ela para que ela não herde nada. Ela matou os pais por causa da grana e ficou presa e não herdou nada. O irmão acabou ficando com tudo, né? É um exemplo de aplicação prática disso. Então, no tempo de Hamlet, no tempo de Shakespeare, o que existia eram essas interpretações aí de Levíticos junto com a lei sálica. Mas isso só reforça o lado pecaminoso da relação incestuosa, por um lado, e por outro, a regra dos 40 dias justifica uma certa pressa. Então, Hamlet está aí a meio caminho, né? É pecado, né? Pô, sacanagem, meu pai morreu há pouco tempo, mas ao mesmo tempo ele entende, né? Então ele está entristecido, mas não está com raiva da mãe, nem nada. A raiva, a fúria e a vingança só aparecem na pauta do Hamlet a partir do espectro, a partir do fantasma. Isso faz com que o grande protagonista da peça, aquele que toca a ação, aquele que conduz os acontecimentos, ainda que Hamlet apareça na capa dos livros, né, dando nome à peça, mas o protagonista é o pai dele, é o Hamlet pai, não é o filho. E ele já começa aqui dando start na trama, contando para o filho toda a desgraça pela qual passa, né, e fazendo os 3 pedidos para ele. E Hamlet começa a quebrar a cabeça, né? Cara, como é que eu descubro isso? Né? Como é que eu faço para ter certeza? E uma oportunidade aparece. Hamlet tem uma ideia bastante engenhosa. Um grupo de teatro chega à cidade. Ele fica sabendo. E ele vai até esse grupo e o convida para fazer uma apresentação no Palácio Real, para o rei. No entanto, ele encomenda para eles uma peça chamada A Ratoeira. E o enredo dessa peça é exatamente a história de assassinato que o espectro contou para Hamlet. Então, qual é a ideia dele? Ele quer confrontar o tio com uma representação da história, né, que o fantasma lhe contou. Sabe quando você mostra para o culpado que você sabe o que ele fez? Aliás, não precisa nem contar a história, não. Tem gente que só de você chegar assim, botar a mão nele e dizer: eu sei de tudo. Meu amigo, quem é que tem a consciência 100% tranquila para poder dizer assim, não, sabe de tudo o quê? Não tem problema, seja lá o que for, não é nada grave, né? Olha, o que eu conheço de gente que vai ficar com a caraminhola aí atrás da orelha, né? Agora, ih, rapaz, como assim você sabe? O quê? Né? Do que você está falando, né? Vem aquela preocupação, não é não? Agora, imagina se não é só dizer eu sei o que você fez, é mostrar a história tintim por tintim daquilo que aconteceu. Então, a estratégia de Hamlet é ter essa peça dentro da peça, né, a ratoeira, enquanto os atores estão encenando a morte de um rei, em lugares fictícios e tal, mas exatamente como o fantasma lhe contou, o Hamlet, dentro da sala do trono, vai ficar de olho na cara do tio, né, do rei Cláudio, para ver se ele se entrega, se ele mostra remorso, se ele mostra culpa, se ele desvia o olhar, alguma coisa parecida, né? E dito e feito. É representada a peça e, na verdade, a estratégia sai melhor do que Hamlet esperava. Porque o rei Cláudio sequer aguenta ficar até o final. Ele se levanta enfurecido e sai da sala do trono. Mostra culpa, balança a cabeça, olha assustado, tipo, que coisa é essa? E vai embora, e sai, né? E Hamlet vai atrás. E o rei vai direto para uma espécie de mini capela dentro do palácio, se ajoelha e começa a rezar. E nessa reza ele confessa o crime. Então, esse é o momento em que todas as dúvidas sobre aquilo que aconteceu ou deixou de acontecer foram completamente dissipadas. Não só pelo olhar, pelo comportamento, mas inclusive agora com a confissão. Ainda que não fosse feita direto para Hamlet, mas algo muito mais confiável. É uma confissão que você faz para Deus, em oração. E o rei não percebe que Hamlet está ali perto dele, escutando tudo. E ele confessando a culpa do assassinato do irmão. E naquele momento, o Hamlet,
que já não tem mais dúvidas do crime, que não tem dúvidas do culpado, e que só estão os dois ali e ele ainda é distraído. Hamlet tem tudo para pegar a espada e resolver logo essa parada, né? E fazer logo justiça. Mas aí vem outro aspecto muito curioso da peça. O que Hamlet faz? Deixa eu pegar o trecho aqui. Pá. É propícia a ocasião. Acha-se orando. Vou fazê-lo. Saca a espada. Desta arte alcança o céu. E assim me vingaria? Em outros termos, matam Biltre a meu pai. E eu, seu filho único, despacho esse mesmíssimo velhaco para o céu. É soldo e recompensa, não vingança. Assassinou meu pai quando este estava pesado de alimentos, com seus crimes floridos como maio. O céu somente saberá qual o estado de suas contas, mas, de acordo com nossas presunções, não será bom. Direi que estou vingado, se o matar enquanto tem a alma expungida e apta para fazer a grande viagem? Não. E guarda a espada. Aguarda a espada um golpe mais terrível. No sono da embriaguez, ou em plena cólera, nos prazeres do tálamo incestuoso, no jogo, no blasfemar, ou em qualquer ato que o arraste à perdição. Nessa hora, ataca-o, que para o céu vire ele os calcanhares, quando a alma estiver negra como o inferno, que é o seu destino. E para Hamlet, desiste naquele momento. Ele resolve dar mais uma protelada. Se no primeiro momento da peça, até aqui, até a ratoeira, até a peça dentro da peça, ele protela por incerteza, por querer realizar uma fase de conhecimento, para poder confiar no fantasma, no espectro, né? Para ter certeza de que, de fato, o tio é culpado. Agora, a questão dele é outra. É de equidade. O pai foi morto em pecado. O pai foi morto sem a unção dos enfermos, ou como antigamente se dizia, a extrema unção. Sem confessar os pecados, aqui não. Se ele matasse o tio naquele momento, que orava, que rezava, que se dizia arrependido, que pedia perdão para os pecados, não seria equivalente, porque enquanto o pai cumpria com a sua pena metafísica no inferno, sofrendo dores e suplícios num lugar horroroso, o tio não, ele morreria pronto para fazer a viagem, porque teria morrido confessado os pecados, pedindo perdão e morto em oração. Então, isso não é justo. O que mostra que Hamlet não é só alguém que busca a vingança, ele quer a justiça, e mais do que isso, ele quer uma justiça perfeita, uma justiça com equilíbrio. E é a partir daí que as coisas começam, de fato, a desandar um pouco na peça. O Hamlet sai e tem uma conversa muito dura com a mãe dele. A mãe, ela vê o quanto o marido, o rei Cláudio, ficou irritado com Hamlet por causa da peça. Não entendeu muito bem o motivo, mas ela não sabe do fantasma, ela não sabe de nada disso. Mas ela interpreta como se fosse um filho acusando, sem nenhuma prova, do nada, o tio de ser um assassino, e com uma história mirabulosa. E ele tem uma conversa muito dura, porque ele chama a mãe de uma mulher que se deita em leito incestuoso. E nessa hora, inclusive, o fantasma aparece para dar umas cutucadas no chão, ele não fala nada, o espectro só aparece para dizer, olha, não faça nada contra a tua mãe, mas sem abrir a boca, só para lembrar, mostrando mais uma vez o fantasma como protagonista. O fato é que Hamlet está muito irritado. Hamlet está tendo aquele momento ali de cara a cara com a mãe.
e mostrando toda uma raiva contida, uma dor, uma tristeza, porque no fundo ele está magoado com a mãe, ele não entende como que ela pode se deitar com um assassino, né? Mas ao mesmo tempo a mãe não vê as coisas desse jeito, né? Enquanto eles estão discutindo, o Hamlet repara que atrás de uma tapeçaria, dentro do quarto da rainha, tem uma pessoa escutando tudo, escutando o barraco, escutando a conversa de mãe e filho. E o que ele pensa, né? Bom, quem é a pessoa mais provável para estar dentro do quarto da rainha? Pô, é o rei, né? É o rei Cláudio que está escondido ali ouvindo tudo. E pensa ser esse o momento oportuno para finalmente realizar a sua vingança. Porque agora ele mataria o rei ali cometendo o pecado de furtivamente escutando, tal qual um futriqueiro, escutando uma conversa particular entre mãe e filho. Né? Ele diz, é agora. E saca a espada e crava na tapeçaria, matando quem está do outro lado. O problema é que não era o rei, né? Quem estava ali era um conselheiro real, né? Polônio. Polônio, além de conselheiro real, ele era também pai de Ofélia. Ofélia, a doce Ofélia, é noiva do Hamlet, né? É a namorada do Hamlet, é a mulher que Hamlet ama. Então, meu amigo, ele matou o futuro sogro. Né? Injustamente. Injustamente. Mas o Hamlet não fica muito abalado com isso. Porque agora ele já está mais entre a cólera e a manutenção da sua razão, do seu controle mental, do seu cálculo, dessa intelectualidade que tenta dar conta de uma série de acontecimentos caóticos, de uma sequência que ele não controla, porque na história ele não é o protagonista. O espectro aqui é. E ele tenta dar conta do destino, ele tenta se encaixar, e tenta arrumar o momento oportuno, mas ao mesmo tempo está ali cheio de cólera, cheio de ira, e comete uma imprudência na tentativa de fazer justiça. E mata nessa história o primeiro inocente, né? Polônio. Bom, depois que Polônio morre, a coisa fica meio chata pro lado do Hamlet, né? O rei, essa altura do campeonato, o rei Cláudio, já sacou que o Hamlet sabe o que aconteceu, né? Já está muito claro para ele. Pela conversa que teve com a mãe, assim, o Hamlet, o jogo está aberto entre os dois agora. Da mesma forma que ele confessa para Hamlet, rezando, né? O Hamlet acaba dizendo para a mãe tudo que sabe, só não fala do fantasma, mas enfim, conta o que sabe, de tal forma que o jogo está aberto de um para outro, né? E agora começa uma espécie de guerra fria entre os dois. E assim, o Hamlet é príncipe, né? E o príncipe mata um cara importante, mas assim, como é que vai punir o príncipe, né? É uma coisa meio complicada, meio chata, e o Cláudio é um sujeito habilidoso na política. E o que ele faz? Ele começa a dizer, olha, está muito claro, está muito evidente que o Hamlet está louco, né? É interessante você rotular o Hamlet de maluco, porque assim você desqualifica tudo aquilo que ele possa dizer. Já que é alguém que está te acusando, né? Nada melhor do que as pessoas começarem a enxergar o teu acusador como um doido, portanto, alguém cuja palavra é indigna de ser levada a sério. Foi loucura o que ele cometeu. Viu como ele estava transtornado? E por nada. A troco de que ele fez isso? Ele inventou essa história da cabeça dele. Talvez pela dor, por não ter aceito o nosso casamento muito bem, e ao mesmo tempo a tristeza do pai. Como a tristeza enlouquece as pessoas. E ela diz, é verdade, né? Que coisa ruim, né? Que coisa feia. E ao mesmo tempo, o rei Cláudio, ele dá um jeito de matar o Hamlet. Ele trama junto com dois amigos de infância do Hamlet, Rosencrantz e Guildenstern, de levar Hamlet para a Inglaterra. É algo do tipo, olha, vamos tirar daqui, vamos deixar ele passar um tempo lá na Inglaterra, eu mesmo vou escrever uma carta para o rei da Inglaterra, pedindo que receba Hamlet como meu filho, cuide muito bem dele, porque de repente, mudando de ares, né, indo para outro lugar, mais tranquilo, longe desse castelo, que em cada canto ele se lembra do pai,
ele possa reencontrar a calma, a paz de espírito, melhorar e depois ele volta, né? Mas ao mesmo tempo que ele coloca os dois amigos de infância como uma espécie de carcereiros para levá-lo até a Inglaterra, a carta que ele faz para o rei da Inglaterra é um pedido pessoal para que mate Hamlet assim que ele chegar lá. Só que Hamlet descobre a trama e substitui a carta. Ele escreve uma nova carta como se fosse o tio, como se fosse o rei Cláudio, e nessa carta há o pedido para que o rei da Inglaterra mate Rosencrantz e Guildenstern. E assim, né, os dois vão para a Inglaterra e Hamlet dá um jeito de fugir e voltar. Né? Volta para a Dinamarca tranquilo. E nisso Cláudio já está mais preocupado, porque o plano não deu certo, né? A coisa não deu certo. Quando Hamlet volta, ele descobre a segunda morte que indiretamente ele causou. A primeira foi de Polônio, a segunda foi a da doce Ofélia. Entristecida, deprimida pela morte do pai, por um crime cometido pelo noivo que ela tanto ama, ela não aguenta de tristeza e se mata. Quem se revolta com isso, definitivamente, é o irmão dela. Mas o engraçado é que ele não se revolta com Hamlet no primeiro momento. Ele fica revoltado com o rei Cláudio. Porém, o rei, muito habilidoso, convence de que Hamlet é o culpado. E combina com ele uma segunda arapuca para eliminar de vez o Hamlet. Chama o Hamlet para um duelo. Mas não é um duelo de morte. Seria um duelo esportivo, para ver quem luta melhor esgrima. Contudo, a espada, o fio da espada dele, será embebido com veneno, de tal maneira que basta um corte em qualquer parte do corpo de Hamlet, e isso já será o suficiente para lhe causar a morte. E rei Cláudio, por conta própria, para garantir 100% de que agora não vai falhar a vingança, a eliminação do Hamlet, ele pega uma taça de vinho e coloca veneno para oferecer vinho envenenado para o Hamlet. E Hamlet aceita o desafio. O Hamlet aceita o duelo. Vai para o salão, os dois lutam. Hamlet, de fato, é ferido pela espada envenenada. No meio da disputa, as espadas caem no chão. E Hamlet, na confusão, acaba pegando a espada do seu oponente e também fere o seu oponente, de tal forma que os dois estão envenenados. A rainha Gertrude, a mãe do Hamlet, vendo a luta, ela bebe o vinho da taça envenenada, está ali parada assistindo, tem uma taça sobrando, ela pega e bebe. De tal forma que, a essa altura do campeonato, você já tem outros 3 condenados à morte. O Hamlet, o irmão de Ofélia e a rainha Gertrude. Sabendo da morte e já sentindo as dores do veneno, ali na frente de todo mundo, o irmão de Ofélia fala para Hamlet, confessa para Hamlet a trama que ele e o rei armaram para matá-lo. Então, diante de toda a corte, um homem à beira da morte está dizendo que, olha, eu estou morrendo porque a espada estava envenenada, você vai morrer também, e quem armou a parada toda foi o rei, para te matar. Hamlet já sabe que vai morrer, a rainha também já está caindo morta nessa altura do campeonato. Hamlet faz um belo discurso sobre as culpas do rei Cláudio e finalmente mata o rei Cláudio ali, na frente de todo mundo. Hamlet cai, já muito combalido pelo veneno. O seu amigo de infância, amigo de fé, irmão camarada, Horácio, o abraça e diz, eu vou me matar também contigo, e Hamlet pede, não, você não vai se matar, você vai ficar vivo, que é para contar para todo mundo essa história. Né? Hamlet morre, faz um monólogo lindo no final, ainda acaba com mais uma frase maravilhosa, e o resto é silêncio. Nossa, se eu puder fazer um discurso antes de morrer, eu vou acabar dizendo, e o resto é silêncio. Pode ser que eu fale só merda antes disso, mas só de você terminar com uma frase dessa, já te dá uma dimensão poética, uma densidade poética para tudo aquilo que você disse, impressionante. Né? E depois da morte de Hamlet, chega o rei, né,
da, da Noruega e assume o trono, né? O rei Fortinbras, ele voltava de uma campanha contra, enfim, para retomar a região da Polônia e volta, né? E na volta ele encontra aquela cena toda e finalmente ele assume o trono. Havia uma questão de disputa de terras aí que já envolvia, inclusive, desde o pai falecido do Hamlet, e já tinha uma coisa mal resolvida aí por disputa de terras, né? Mas que é definitivamente resolvida com a perda da soberania. Então, para e pensa. O Hamlet, ele deixa claro naquele momento em que o seu tio está rezando, em que ele podia executar a vingança e ele não executa. Ele retarda naquele momento porque ele quer não simplesmente se vingar, ele quer justiça. Ele quer uma equivalência. Mas repara a partir daí, quantas pessoas inocentes morrem por causa disso? Morre Polônio, a Doça Ofélia, Rosencrantz, Guildenstern, o irmão da Ofélia, que eu nunca lembro o nome dele, a mãe, Gertrude, isso na ordem, né? Fora o próprio Hamlet. E mais, perde-se a soberania do país com essa história, porque o herdeiro está morto, a rainha está morta, o irmão do rei está morto, morreu todo mundo. Acabou a família real ali, né? A noiva do Hamlet morreu antes do casamento, morreu todo mundo, né? Não tinha nada ali, nem para deixar um herdeiro, nada. Então, perde-se a própria soberania do Estado. Tudo isso em nome de uma justiça. Em nome de uma justiça. E aí tem duas mensagens morais nessa história. A primeira é que as coisas vão muito bem quando o Hamlet consegue, de fato, com a sua intelectualidade, com a sua inteligência, conter o seu ímpeto, a sua fúria, a sua tristeza, e investigar de maneira muito engenhosa a culpa, os fatos, o que de fato ocorreu e, para a partir daí, no segundo momento, pensar o que fazer diante do que realmente aconteceu. Ou seja, a fase de conhecimento desse processo, ele tocou muito bem. Mas, de repente, ele perde a mão daí para frente. E as coisas começam a descambar. E, aliás, o único momento da peça em que Hamlet, de fato, mantém algum protagonismo, os poucos momentos, um deles é o da peça. Ele tem a ideia da peça, ele articula tudo, ele está tramando, ele faz a peça acontecer. E ele faz a confissão vir à tona, da boca do tio. Melhor impossível. E ele que armou isso tudo. A morte de Rosencrantz e Guildenstern também. Ele armou isso tudo. Já todas as outras mortes que aconteceram, inclusive a própria, não tem nada... Laertes, isso, irmão da Ofélia. Muito obrigado. O Laertes. Repare que todas as outras mortes nada tem a ver com algum plano, alguma deliberação, alguma atitude feita por Hamlet com essa finalidade. O Polônio, ele mata achando que está matando o tio. A Ofélia se mata, não estava no cálculo do Hamlet isso acontecer. O Laerte também, assim, de estar com a espada envenenada. Hamlet não sabia. Ele entrou nessa de gaiato. Aliás, a cena que, inclusive, vai permitir a vingança perfeita do Hamlet, finalmente encontrar o momento que ele tanto queria, de um rei sendo flagrado no pecado. E olha como o cara estava bem de pecado nessa hora. Ele tinha acabado de matar o sobrinho. Sobrinho, ao mesmo tempo, genro, a história do campeonato, né? Matou ali o sobrinho, que ele dizia para todo mundo ter como filho. Ele acabou de matar a esposa, que ele tanto amava. São 2 homicídios nas costas. De barriga cheia, porque era um banquete, novamente, que nem o pai do Hamlet morreu. Então o cara está de pecado aí até o talo, e sem confissão nenhuma. E ali, revelado na frente de todo mundo. Então ele consegue, de fato, não só privar
o seu tio de tudo que ele privou o pai, do trono, da esposa e da vida, e ao mesmo tempo de maneira tal que o destino dele na outra vida seja um lugar tão ruim, ou pior ainda, que o do rei Hamlet. Agora sim, não é prêmio, não é retribuição, é castigo, é pena, né? Equivalente ao sofrimento dado pelo outro. O que mostra a ideia de justiça aí é por uma retribuição, né? Eu vou retribuir o mal causado. Você causou um mal, eu vou retribuir para você esse mal na mesma medida, né? Ou daí para pior, mas enfim, né? Da mesma medida ali é o mínimo que o Hamlet busca. Mas para chegar a esse momento, repara, não foi ele que armou o duelo, não foi ele que armou tudo. As coisas foram acontecendo, né? Tendo o fantasma aí como protagonista o tempo todo, com aparições estratégicas na peça e com a fala mesmo relevante, é só no começo. O resto ele é muito sutil na condução dos acontecimentos. Ele vai dando aquele empurrãozinho, né? Enquanto as coisas vão caminhando aí para esse tipo de desfecho. Então, duas coisas são importantes destacar. A primeira delas é que não se pode deixar a justiça ser conduzida por fantasmas, né? O que eu quero dizer com fantasmas aqui? Imagina o espectro do pai de Hamlet como uma grande metáfora para a vingança, para as ideologias, por exemplo, que nos dão narrativas de como as coisas são ou deveriam deixar de ser. E cá para nós, quantas vezes nós vemos hoje julgamentos enviesados para que se atinja uma finalidade que corresponda à sua leitura ideológica do mundo. Para o bem ou para o mal. Aqui mostra que o custo desse tipo de justiça é alto demais. Acaba fazendo com que, num todo, você vinga aquele personagem. Mas olha quanto prejuízo você causa em volta. Né? Uma coisa muito parecida se falou há pouco tempo de Operação Lava Jato. Combater a corrupção no Brasil é muito importante. De fato, ela é um problema terrível que corrói a nossa república. Agora, olha o custo que isso teve. Né? Em que você detona a economia, a maior empresa de petróleo torna sua empresa ultra endividada. Quanta gente perdeu emprego. Gente que não tinha patavina nenhuma a ver com a história. Quer ver outro? O maior crime ambiental da história da humanidade foi cometida, né, pela Samarco e pela Vale do Rio Doce, em dois acidentes terríveis aí no Rio Doce. Muita gente defendeu o fechamento e a extinção das empresas. Tipo pena de morte para as empresas que causaram um dano tão grande. Mas aí você fica com duas perguntas depois, né? Um mal tão grande desse tem que ser reparado. É o mínimo para se fazer justiça. Já que você não pode fazer com que as coisas desaconteçam, o máximo que se pode fazer é reparar. Mas se eu fecho completamente e elimino as empresas, quem é que vai pagar? Como? Pagaremos todos nós, né? Eu, você. Mas repara que não foi você que teve a decisão de poluir nada. Não foi você que resolveu economizar, ignorando os riscos para a vida das pessoas e para o meio ambiente. Então, a troco de que você vai pagar aí na empresa? Repara que tem um monte de gente que trabalha lá, inclusive gente que morreu trabalhando na Vale, morreu no acidente, e que não tem patavina nenhuma a ver com as decisões que levaram a que isso acontecesse. E por que essa pessoa tem que pagar? Se não foi ela que teve a decisão. Pessoas tiveram decisões criminosas. E essas pessoas deveriam responder por crime. E até onde eu sei, nada aconteceu com elas. E as pessoas olharam logo para as empresas e tal, e ficou a queda de braço de indenização aí praticamente sem fim. Né? Então, qual é a medida para fazer justiça de fato?
Você não pode pensar só no culpado, você tem que pensar em tudo que está em volta da história da justiça, porque nossas vidas estão entrelaçadas. E às vezes a busca por justiça não parece ser compensada com o custo de muitas injustiças no meio do caminho. A terceira é Hamlet, que é um personagem, o intelectual, ele pensa muito, mas nos momentos em que ele abandonou o pensamento de lado e se precipitou, foram os momentos que ele fez besteira, né? A começar pela morte de Polônio, que desencadeou uma série de eventos aí ruins, inclusive a morte do Rosencrantz e do Guildenstern, mas por raiva. Puxa, amigo de infância, os caras estão do lado do sujeito. Precisava matar o Rosencrantz e o Guildenstern? O importante era ele não ser morto, né? Mas ele já trama para que os dois morram por raiva, por ódio. Que também não parece ser um bom sentimento para guiar a ideia de uma justiça perfeita. Hamlet é um perfeccionista. Ele tenta fazer a justiça perfeita, mas acaba pecando muitas vezes pelos excessos. Excessos de sentimento, excessos de precipitação, apesar dos momentos em que ele protela a vingança parecem ser mais significativos para quem lê, mas repara que é justamente quando ele abandona e começa a ter pressa que as coisas dão errado. Que é uma forma de lembrar para a gente também que a justiça tem o seu tempo. Tem o seu tempo. E às vezes querer acelerar demais não dá certo. Corre-se o risco aí de você criar danos colaterais talvez mais injustos do que aquilo que você quer reparar. E dá para a gente lembrar uma lição que nós vimos em outro texto, quando Sócrates discutia com Críton se é justo ou não obedecer às leis. O Críton dizia, mas as leis são injustas, essas leis que te condenaram, esse julgamento foi injusto. E uma das primeiras questões é, tá, então nós podemos responder à injustiça com injustiça? O fato de uma primeira injustiça ter sido cometida, isso nos autoriza a sermos injustos para com todos os outros? Hamlet não foi justo com Polônio, não foi justo com Rosencrantz, não foi justo com Guildenstern, não foi justo com a doce Ofélia, não foi justo, enfim, com Laerte ele nem sabia, né? Mas enfim, matou sem querer o sujeito. Ele não foi justo com todos eles, mas eles eram indiferentes, porque ele estava ali, focado, obcecado, em realizar o que o pai lhe pediu. Né? E conseguiu. Com custo alto, mas conseguiu. E aí quem lê a peça fica com essa pergunta na cabeça. Hamlet queria a justiça perfeita, ele conseguiu. É um bom exemplo de justiça. Não é isso? Deu para vocês entenderem?